Quantas vezes você já sentiu que alguém só percebeu seu valor quando já era tarde demais? Quando a pessoa que te ignorava começa a sentir o vazio que você deixou, esse vídeo é sobre isso, sobre o peso que chega quando alguém entende tarde demais o que perdeu para sempre. Aqui, vamos falar sobre o arrependimento silencioso que visita quem te machucou e sobre como a sua ausência se torna a maior lição que o outro poderia receber. Ao assistir até o final, você vai entender por que se afastar de quem não te valorizou não é fraqueza, é amor próprio. Vai perceber como a dor que hoje você sente pode se transformar em força, paz e poder pessoal. Esse vídeo vai te ajudar a enxergar a justiça emocional que a vida traz e como o tempo faz cada um colher exatamente o que plantou. Antes de começar, já deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder nenhuma reflexão como essa. E não esquece de conferir o conteúdo exclusivo que deixei no comentário fixado. Tem algo lá que pode mudar a forma como você enxerga quem te perdeu. Sabe quando alguém se acostuma tanto com a sua presença que começa a achar que você nunca vai embora? É como se a pessoa acreditasse que o seu coração tivesse uma paciência infinita, que o seu amor fosse um abrigo eterno e que não importasse o quanto ela errasse, você sempre estaria lá. No fundo, ela começa a confundir o seu carinho com obrigação, a sua bondade com fraqueza. E é aí que o desrespeito começa a crescer de forma quase imperceptível. Um comentário frio, uma ausência constante, uma indiferença disfarçada de rotina. Ela acha que pode se afastar um pouco, testar os limites, porque acredita que você vai entender, vai perdoar, vai ficar. E durante um tempo você realmente fica. Porque quando se ama, a gente tenta mais uma vez. A gente acredita que as coisas podem voltar a ser como antes. Só que o problema é que o amor não sobrevive onde não há reciprocidade. E chega uma hora em que até o coração mais generoso cansa de esperar por algo que nunca vem. O mais curioso é que, quando você começa a se afastar, o outro nem percebe. Acha que é só uma fase, que você vai se acalmar e voltar como sempre fez. Ele não entende que o silêncio já é um sinal, que o desinteresse já começou e que cada vez que você engole uma dor, está se preparando para partir. Você já não sente a mesma vontade de explicar, de justificar, de insistir. Porque dentro de você, algo muda. E quando isso acontece, não há mais volta. A pessoa continua vivendo como se nada tivesse acontecido, acreditando que tem o controle da situação. Mas mal sabe ela que, aos poucos, está perdendo algo que não se recupera com desculpas. O seu respeito, a sua confiança, o seu amor. E essas são coisas que, quando vão embora, não voltam mais. A ausência começa a se tornar a resposta para tudo aquilo que um dia você tentou resolver com palavras. E é nesse ponto que o jogo emocional se inverte. Aquilo que antes era indiferença começa a virar desespero. Aquilo que antes era certeza começa a virar medo. A pessoa percebe que talvez tenha ido longe demais, mas já não sabe o que fazer para te trazer de volta. O que antes era conforto vira vazio, e o que antes era poder vira arrependimento. A verdade é que ninguém acredita que vai te perder até te perder de verdade. Porque enquanto você está lá presente, disponível, o outro não sente a necessidade de te valorizar. É só quando o espaço que você ocupava fica vazio que o impacto da sua ausência se torna insuportável. E aí, eles entendem, tarde demais, que você não era alguém substituível, era alguém essencial. Mas o mais triste é que você tentou. Tentou explicar, tentou fazer entender, tentou manter algo que já estava se desfazendo. E mesmo assim, a culpa ainda tenta te visitar, como se o erro tivesse sido seu por ter se cansado. Mas não foi, porque amar não é se anular, e permanecer onde não há respeito é trair a si mesmo. Com o tempo, você aprende que algumas pessoas só valorizam o que tinham quando não têm mais acesso.
Só entendem o valor do seu silêncio quando ele se torna definitivo. Só percebem a importância da sua presença quando sentem o frio da sua ausência. E isso, por mais doloroso que seja, é necessário, é nesse processo que você descobre a sua força. Descobre que a sua paz vale mais do que qualquer insistência. Que sair, às vezes, é o maior ato de amor próprio que você pode praticar. E que quem achou que você nunca iria embora, agora entende o que é viver com o peso de ter te perdido para sempre. Porque no final, quem achou que você ficaria para sempre, vai perceber que nada dói mais do que sentir falta de alguém que já decidiu nunca mais voltar. Quando alguém acredita que pode te ter a qualquer hora, nasce dentro dela uma falsa segurança, uma sensação de que nada vai mudar, de que o vínculo é eterno, de que você vai continuar ali, por mais que ela te ignore ou te trate com frieza. Essa é a falsa segurança de quem te perdeu, mesmo sem perceber ainda. É um erro comum de quem nunca aprendeu a valorizar o que tem enquanto tem. E talvez seja esse o ponto mais doloroso. Assistir alguém se afastando de você, achando que ainda tem todo o tempo do mundo para se redimir. As pessoas costumam confundir a estabilidade com descuido. Pensam que só porque você é presente e compreensivo vai suportar tudo. E é assim que o respeito começa a se desgastar, não com brigas grandes, mas com pequenas negligências diárias. Um depois a gente conversa, um você está exagerando, um não é nada demais. E pouco a pouco, a importância que você tinha na vida do outro vai sendo trocada por uma falsa sensação de poder. A pessoa se sente segura, acredita que você vai continuar por perto porque sempre esteve. Ela não percebe que cada silêncio seu é uma retirada emocional, que cada resposta curta é um sinal de que algo está se apagando. Enquanto ela se distrai com o ego, você vai se afastando em silêncio, até que o laço que parecia indestrutível começa a se desfazer. É curioso como a confiança em excesso pode se transformar em cegueira. Quando o outro acredita que pode te perder e ainda assim te ter, o cuidado desaparece. Ele começa a agir como se o amor fosse uma constante, como se o tempo não mudasse nada, como se você não tivesse limites. Mas o amor, por mais forte que seja, precisa ser alimentado. E quando a reciprocidade some, o sentimento se transforma em cansaço. Essa falsa segurança é traiçoeira porque faz a pessoa acreditar que está tudo bem, quando, na verdade, o afastamento já começou há muito tempo. O que antes era conversa vira silêncio. O que antes era atenção vira descuido. E o que antes era amor vira um vazio que o outro só vai perceber quando não houver mais retorno. Enquanto um lado relaxa achando que tem o controle, o outro aprende a se libertar. E é nesse aprendizado silencioso que acontece a virada. O que antes parecia dependência se torna força. O que antes era entrega vira autoconhecimento. É como se o coração, cansado de ser ignorado, finalmente escolhesse a paz. E quando essa escolha é feita, não há mais espaço para jogos emocionais. Porque quem realmente amadurece, entende que não dá para continuar onde o amor virou costume. E quem se apoiava nessa falsa segurança começa a sentir o chão sumir sob os pés, sem entender como perdeu algo que achava garantido. Assim, o que parecia certo se desfaz. E a pessoa que vivia segura agora sente o peso da ausência que ela mesma causou. E é nesse ponto que a vida ensina da forma mais dura possível. Nada é permanente quando não há cuidado, e ninguém permanece onde deixa de ser prioridade. Há um momento em que as palavras deixam de fazer diferença. O silêncio começa a ocupar o espaço que antes era preenchido por explicações, promessas e tentativas. É o silêncio que começa a incomodar. E o mais interessante é que ele incomoda mais quem um dia ignorou do que quem finalmente se calou. Porque o silêncio tem um poder que poucos entendem. Ele revela, sem precisar dizer nada, o quanto você cansou de falar com quem nunca quis ouvir. Quando você para de insistir, o outro começa a estranhar.
Ele se pergunta por que você não reage mais, por que não cobra, por que não reclama. Mas não percebe que o seu silêncio não é desinteresse, é conclusão. É o fim de uma luta interna, onde você percebeu que já deu tudo o que podia. E quando isso acontece, algo muda profundamente dentro de você. A necessidade de ser compreendido desaparece e surge a paz de quem já não precisa mais provar nada. O que antes era barulho, agora é calma. E essa calma assusta, porque o outro estava acostumado com o seu fogo, com a sua entrega, com a sua presença. Quando percebe que você não briga mais, não pergunta mais, não busca mais, começa a sentir o peso do vazio que deixou. É aí que o silêncio se transforma em um espelho, e nele a pessoa vê o reflexo da própria negligência. O incômodo cresce. As horas parecem mais longas, as lembranças mais vivas. O que antes era rotina, agora vira ausência. E, de repente, o outro entende que não existe castigo maior do que o som da própria consciência ecoando no silêncio que você deixou. Porque quando o coração se cala, não há argumento que faça barulho suficiente para disfarçar o arrependimento. Esse silêncio, que muitos confundem com frieza, é, na verdade, o seu grito mais alto. É o momento em que você deixa o universo responder por você. E o mais curioso é que ele faz exatamente isso, responde. A vida encontra formas de mostrar o valor que o outro ignorou e o faz sentir o mesmo vazio que um dia fez você sentir. A ausência das suas palavras vira o peso das lembranças dele. Cada risada antiga, cada conversa esquecida, volta à mente de quem acreditou que você sempre estaria por perto. E o que antes era conforto agora vira dor. A dor de perceber que o tempo não volta e que o silêncio que ele ouve agora é o mesmo que um dia fez você chorar. Com o tempo, você entende que o silêncio não é vingança, é proteção. Ele é o limite que separa o que você sentia do que você merece. É o seu modo de dizer chega sem precisar levantar a voz. E acredite, quando o silêncio fala, ele é impossível de ignorar. E é nesse momento que quem te subestimou começa a sentir o verdadeiro impacto da perda. Não há mensagem, ligação ou arrependimento que quebre o muro que o próprio descuido construiu. E o que antes parecia uma simples distância, agora é um abismo que separa duas realidades. A de quem aprendeu a se valorizar e a de quem finalmente entendeu o que perdeu. Há um instante em que tudo muda. Um momento específico, quase imperceptível, em que a ficha cai, o instante em que o outro percebe que te perdeu. Às vezes, é ao ver uma foto sua sorrindo de verdade, depois de tanto tempo. Às vezes, é quando ele sente vontade de te mandar mensagem, mas percebe que não há mais espaço. Ou quando vê que você finalmente está bem, sem precisar dele. É nesse ponto que a dor atinge com força. Quando a mente entende que aquilo que parecia garantido se foi. O arrependimento chega disfarçado, às vezes em silêncio. E a pessoa começa a lembrar dos detalhes, das pequenas coisas que antes não valorizava. A forma como você o escutava, o jeito como se importava, a paciência com as falhas dele. Tudo isso volta à mente, mas agora acompanhado de um peso que o tempo não apaga, o peso da perda. É como se cada lembrança boa se transformasse em um lembrete do que ele jogou fora. A ficha cai devagar, mas quando cai, machuca. Porque não existe dor maior do que perceber que o amor que estava ao seu alcance agora é inalcançável. Que o abraço que antes era certo virou memória. Que o olhar que antes buscava o dele agora olha para frente, sem voltar atrás. É nesse instante que ele percebe que não foi só você quem partiu. Foi uma parte dele também. E o mais cruel é que não há como voltar no tempo. A pessoa tenta reviver o que vocês tinham, mas descobre que o clima já não é o mesmo. O riso que antes era leve agora é forçado. A conversa que fluía se torna estranha. E o coração que antes esperava uma mensagem agora bate tranquilo, mesmo sem resposta. Porque o seu ciclo se encerrou e o dele está apenas começando. Esse momento de percepção é como um espelho quebrado. Quanto mais tenta consertar, mais se corta.
Ele tenta achar explicações, se pergunta onde errou, busca sinais do que poderia ter feito diferente. Mas o que dói de verdade é perceber que tudo aquilo que parecia tão estável era, na verdade, frágil, e que bastou o seu silêncio para mostrar isso. Você, que um dia foi subestimado, agora é lembrado com um tipo de saudade que não traz alívio, apenas dor. Porque há lembranças que aquecem, mas também existem aquelas que queimam, e essa é uma delas. É a saudade de quem percebeu que o tempo não volta e que algumas pessoas não esperam para sempre. Enquanto isso, você segue. Segue mais leve, mais consciente do seu valor. E quem te perdeu, observa de longe, sem poder interferir, sem poder apagar o que aconteceu. É nesse contraste que mora a verdadeira lição. Enquanto você aprendeu a se libertar, o outro aprende a lidar com o vazio que causou. Esse instante, embora doloroso, é também libertador, porque ele mostra que tudo o que você suportou teve um propósito, te transformar em alguém que não aceita menos do que merece. E é essa mudança, silenciosa e firme, que se torna o maior lembrete de todos. O amor que um dia foi ignorado, agora é o amor que o outro jamais encontrará de novo. Existe um tipo de dor que não aparece de uma vez. Ela chega devagar, ocupando cada pensamento, até se tornar impossível de ignorar. É o arrependimento que chega tarde demais. Quando o outro finalmente entende o tamanho do estrago que causou, já não há mais nada que possa ser feito. É quando ele percebe que o tempo, aquele mesmo tempo que ele usou para te ignorar, agora é o mesmo que o impede de te recuperar. No início, ele tenta se convencer de que é apenas saudade que vai passar, mas não passa. Porque o que ele sente não é apenas falta, é a consciência de que você foi embora, levando consigo algo que ele nunca mais vai encontrar, o conforto de ser amado de verdade. O arrependimento é cruel, porque mostra com clareza tudo o que poderia ter sido e nunca será. A mente começa a criar cenários. Ele imagina o que teria acontecido se tivesse te valorizado mais, se tivesse te escutado, se tivesse ficado quando você mais precisou. Mas a vida não dá replay, e quanto mais ele pensa, mais se afunda no próprio remorso. O coração dele agora é um campo de lembranças, e cada uma delas é uma ferida aberta. O tempo que antes parecia infinito se torna um inimigo. Ele sente vontade de te procurar, de dizer que se arrepende, mas percebe que já perdeu o direito de falar. Porque quando alguém te faz sofrer e você decide ir embora, o silêncio se transforma em muro. E não importa o quanto ele bata do outro lado, você já não está mais ali para abrir a porta. É nessa hora que o arrependimento deixa de ser só uma emoção e se torna castigo. Ele vê você seguindo em frente, sorrindo, reconstruindo a própria vida e sente um peso que o corrói. Porque não existe dor maior do que ver alguém florescer depois que você a feriu. E dentro dele nasce uma certeza que o persegue. Ele foi a causa da própria perda. A vida, de forma silenciosa, devolve tudo. Quem um dia fez você se sentir pequeno agora, sente a própria ausência como um eco constante. Quem um dia não quis te ouvir agora escuta o som do próprio vazio. E quem um dia não soube valorizar a sua presença agora entende o quanto ela era rara. Enquanto o arrependimento o consome, você descobre o oposto disso: a leveza. O tempo que antes te machucava agora cura. As lembranças que antes doíam agora te ensinam. E aquilo que parecia uma perda se revela como libertação. Porque o verdadeiro alívio vem quando você entende que a vida tira o que dói para te dar o que te faz crescer. E por mais que ele tente apagar o passado, nada muda o fato de que o estrago foi feito. O arrependimento chega tarde, porque chega quando o amor já virou aprendizado. E não há nada mais doloroso para quem te perdeu do que perceber que dessa vez você não vai voltar. Não por orgulho, mas por paz. Há algo curioso em quem vive de aparência e orgulho. Eles acreditam que o controle é eterno, que podem errar, se afastar, testar os limites e depois voltar quando quiserem.
Mas chega um ponto em que o próprio orgulho se transforma em uma prisão. Eles até desejam se aproximar, mas não conseguem admitir o erro. E é nesse conflito interno que nasce a dor silenciosa de quem percebeu tarde demais que te perdeu. Por fora, parece tudo igual. Postagens felizes, frases de autoconfiança, uma vida aparentemente em paz. Mas por dentro existe um tumulto. O coração grita o que o ego não deixa confessar, que sente falta, que queria voltar, que daria tudo para ter mais uma chance. Só que o mesmo orgulho que antes o fazia se sentir forte, agora o faz prisioneiro da própria arrogância. Ele revê tudo o que aconteceu, ensaia 1000 formas de te procurar, mas sempre desiste. O medo de parecer fraco fala mais alto. Ele prefere carregar o peso do arrependimento do que admitir que errou. E cada dia que passa, essa resistência o destrói um pouco mais. Porque a verdade é simples, ninguém perde alguém por acaso. E quem deixa o orgulho decidir, sempre acaba sozinho. O mais irônico é que lá atrás, o orgulho era o que o fazia se sentir no controle. Mas agora é o que o impede de se libertar. Ele sente saudade, mas não tem coragem de demonstrar. Pensa em você, mas finge indiferença. Vive uma vida inteira tentando convencer a si mesmo de que está tudo bem, quando no fundo nada está. E enquanto ele se prende nas próprias correntes, você segue. Segue em silêncio, mas em paz. Aprendeu que não precisa provar nada, que o amor que ofereceu já foi suficiente. E que algumas pessoas precisam aprender da forma mais dura que o orgulho não é força. É medo disfarçado. A prisão do orgulho é invisível, mas real. Ela sufoca aos poucos, até que a pessoa percebe que perdeu não só você, mas a versão dela que ainda sabia amar sem máscaras. E por mais que tente esconder, a consciência não se cala. Porque o orgulho pode calar a boca, mas nunca silencia o coração. Com o tempo, o que era orgulho se transforma em saudade. O que era certeza se transforma em dúvida. E o que era poder se transforma em arrependimento. E assim, aquele que um dia te tratou com frieza, agora sente o gelo do próprio silêncio. Você, por outro lado, entende algo que muda tudo. O amor verdadeiro não precisa vencer o orgulho de ninguém. Ele floresce onde há humildade, sinceridade e reciprocidade. E quando esses elementos não existem, a distância é a única resposta possível. Sem precisar de revanche, você deixa que a vida se encarregue. Porque quem perdeu por orgulho vai aprender cedo ou tarde que nada é mais caro do que a oportunidade que foi desperdiçada por medo de dizer "me perdoa". A vida tem um jeito curioso de colocar tudo no seu devido lugar. Ela não se apressa, mas também não esquece. E é assim que chega a volta que o destino dá. Quando o tempo passa e cada um segue seu caminho, o universo começa a equilibrar o que antes parecia injusto. Aqueles que te feriram acabam experimentando em silêncio as mesmas dores que um dia te causaram. E o mais impressionante é que nada disso precisa da sua intervenção. O destino se encarrega de fazer o que você não precisa mais fazer. Enquanto você amadurece, cresce e aprende com a dor, quem te subestimou fica preso no próprio ciclo. As mesmas atitudes que usou contra você agora se voltam contra ele. A indiferença que te machucou vira solidão. O desprezo que você recebeu agora o consome. É como se o universo dissesse: aqui está, essa é a lição que você precisava aprender. E não é vingança, é apenas equilíbrio. O destino age de forma silenciosa, mas certeira. Ele te mostra que tudo o que é verdadeiro floresce. E o que é movido por ego se desfaz com o tempo. A pessoa que um dia riu da sua dor, agora sente o vazio que deixou. Aquela que te fez se sentir pequeno agora, lida com o peso de não ter ninguém que a enxergue como você enxergava. E o que antes parecia vitória para ela, hoje é apenas arrependimento disfarçado de orgulho. A vida tem um tempo perfeito. Quando você se solta, quando para de tentar entender o porquê das coisas, o universo age.
E é nesse momento que tudo muda. Quem te feriu começa a sentir o mesmo frio que te fez sentir, e você começa a viver a leveza de quem deixou o passado para trás. O que antes era dor, vira aprendizado. O que antes era perda, vira libertação. Essa é a volta que o destino dá, silenciosa, mas justa. Porque o tempo não falha. Ele cobra de cada um o que é seu e recompensa quem seguiu em paz. E talvez a maior prova de maturidade seja exatamente essa: perceber que não é preciso desejar o mal de ninguém, porque a vida faz isso sozinha, no tempo certo, do jeito certo. Enquanto o outro tenta entender por que tudo desandou, você floresce. Sua paz incomoda, seu sorriso desperta curiosidade e sua ausência se torna a lembrança mais dolorosa de quem não soube te valorizar. O destino se encarrega de mostrar o valor que antes foi ignorado e o faz de forma tão sutil que até parece coincidência. Mas você sabe, não é e quando a vida devolve, ela não faz barulho. Ela apenas mostra com clareza quem soube aprender e quem insistiu em repetir os mesmos erros. Por isso, nunca subestime o tempo. Ele é o maior professor e o melhor juiz. Quem plantou dor, colhe solidão. Quem plantou paciência, colhe paz. E quem aprendeu a seguir em frente, descobre que o destino nunca falha. Ele apenas espera o momento certo para mostrar que a justiça, quando vem, não precisa de plateia. E é justamente depois que o destino cumpre o seu papel que algo novo começa a nascer dentro de você. Já não há mais raiva, nem vontade de provar nada. Surge um sentimento de leveza, uma sensação de que tudo o que aconteceu teve um propósito maior. Esse é o momento em que você entende o poder de quem aprende a seguir. Porque seguir não é esquecer, é escolher a si mesmo, mesmo quando ainda dói. Você começa a perceber que cada ferida te ensinou algo, que a ausência do outro te fez conhecer partes de si que você nunca tinha olhado com tanto carinho. E o mais bonito é que, sem perceber, você se torna alguém mais forte, mais sereno, mais inteiro. A dor que antes te enfraquecia agora te molda. O que antes era perda agora é impulso. E quando você menos espera, se dá conta de que já não sente mais falta. Sente gratidão. Enquanto o outro tenta lidar com o peso do arrependimento, você caminha em paz. Não há mais necessidade de ser entendido, nem de ser reconhecido. Você entende que o amor que deu foi suficiente e que quem não soube cuidar dele simplesmente não estava preparado para isso. A verdadeira vitória está aí, em continuar amando a vida, mesmo depois de ter sido ferido. Seguir é um ato de coragem. É olhar para trás sem ódio e para frente sem medo. É perceber que nada foi em vão, que cada lágrima, cada noite de dúvida te trouxe até aqui, onde o seu coração finalmente entende que não precisa mais lutar pelo que não quer ficar. E essa consciência traz uma paz que o outro jamais vai entender. O mais incrível é que enquanto você segue, o universo continua te recompensando. Pessoas novas aparecem, oportunidades surgem. O brilho que parecia apagado volta a surgir no seu olhar. E o outro, que um dia te julgou fraco por se afastar, agora observa em silêncio, percebendo que a sua ausência se transformou em força. Porque seguir é o oposto de desistir. É escolher continuar sem carregar o peso do que ficou para trás. É a prova de que o amor próprio é o remédio mais poderoso que existe. E quando você se cura, tudo muda. A sua energia muda, o seu caminho muda. E até o que um dia te feriu perde o poder de te atingir. Nesse ponto, você entende que o ciclo se encerrou, que a vida, de algum modo, te preparou para algo maior. E quem te perdeu agora carrega a lição que um dia você precisou aprender, que a verdadeira força está em quem segue sem olhar para trás. Mas o tempo tem um jeito curioso de agir. Ele começa a revelar o que o orgulho esconde. E é aí que surge o medo que nasce do arrependimento. Aquela pessoa que um dia parecia tão confiante, tão segura da própria decisão, começa a sentir algo que não esperava. O pavor de ver você bem sem ela.
Porque quando o outro percebe que você não precisa mais, que o seu sorriso voltou a ser genuíno, nasce nele um medo que corrói em silêncio. Esse medo não é apenas de te perder, é de perceber que te perdeu para sempre. Ele começa a imaginar como seria a sua vida agora, quem ocupa o espaço que antes era dele, como você consegue estar em paz sem sequer olhar para trás. Cada novo passo seu é como uma lembrança dolorosa de que ele deixou escapar algo que não voltará. E quanto mais você se distancia, mais ele se prende nas próprias lembranças. O arrependimento se transforma em ansiedade. Ele revisita conversas antigas, fotos, momentos que antes pareciam comuns e agora são tesouros perdidos. O coração dele bate acelerado cada vez que pensa em você, mas o medo de se aproximar e não ser mais bem-vindo o paralisa. Porque ele sabe, você mudou. E o que existia antes não existe mais. O medo cresce porque ele entende que o seu silêncio não é vazio, é proteção. Que a sua distância não é raiva, é cura. E isso o destrói, porque o ego dele não suporta saber que o mesmo amor que um dia o esperou, agora já não precisa mais dele para existir. Ele sente que perdeu algo raro, algo que não se encontra duas vezes na vida. A mente dele vira um campo de batalha entre o desejo de voltar e o medo da rejeição. Ele pensa em te procurar, mas desiste. Escreve mensagens que nunca envia, ensaia conversas que nunca acontecem. E cada tentativa frustrada se transforma em mais arrependimento. Porque quando o orgulho encontra o medo, nasce o vazio. Enquanto isso, você vive o oposto. O que antes era dor agora é paz. O que antes era saudade agora é aprendizado. E essa diferença grita mesmo sem palavras. Você é a lembrança mais forte que ele tem, mas também a realidade que ele nunca mais vai alcançar. Isso o atormenta mais do que qualquer castigo. É nesse ponto que o destino se revela de forma sutil e cruel ao mesmo tempo. Quem te fez chorar agora perde o sono. Quem te fez duvidar de si, agora duvida de tudo. E quem te deixou ir, agora implora em silêncio por um retorno que jamais virá. Porque nada dói mais do que ver alguém que você desprezou encontrar a própria felicidade e saber que você não faz mais parte dela. Chega um ponto em que a dor deixa de ser castigo e passa a ser libertação. É nesse estágio que acontece algo poderoso. A dor se transforma em cura e com ela vem a verdadeira liberdade. Depois de tanto tentar, tanto se doar, tanto se decepcionar, você finalmente entende que não precisa mais olhar para trás, que a paz que procurava não estava no perdão do outro, mas na decisão de se libertar do que te pesava. Você começa a enxergar tudo com mais clareza. As pessoas, os gestos, as intenções, percebe que nada foi por acaso. Cada ferida teve um propósito, cada afastamento foi necessário. Aquilo que parecia perda, na verdade, foi proteção. A vida te tirou de onde você não era mais valorizado para te colocar num lugar onde a sua presença é reconhecida. E essa percepção muda tudo. O coração, que antes tremia com o nome do outro, agora se mantém firme. As lembranças ainda existem, mas já não doem. O que antes tirava o seu sono, agora te ensina a descansar. Porque você aprendeu que o amor próprio é o início de toda cura. E que se amar é o único vínculo que nunca deve ser rompido. Enquanto o outro vive preso no passado, você descobre a beleza do presente. Aprende a sorrir sem motivo, a agradecer pelas pequenas coisas, a valorizar quem está por perto. O que antes parecia impossível, seguir em frente, agora se torna natural. E cada passo dado com leveza é uma vitória silenciosa sobre tudo o que um dia te feriu. Essa é a recompensa de quem aprendeu a soltar o que não podia carregar. Você entende que não precisa provar nada a ninguém, porque o tempo se encarrega de mostrar quem agiu com o coração e quem brincou com ele. A justiça emocional não vem com barulho, vem com paz. E quando ela chega, nada mais te abala. Quem te perdeu vai continuar tentando entender onde foi que errou. Mas você não precisa mais de respostas. Elas já não te dizem respeito.
O que importa agora é o que você se tornou. Alguém mais maduro, mais consciente, mais em paz. Alguém que entendeu que ser livre não é esquecer o passado, é não deixar que ele te prenda. E é nesse ponto da caminhada que tudo faz sentido. Porque no fundo, o que realmente cura não é o tempo, é a decisão de não se ferir mais, tentando manter o que já terminou. Você renasce daquilo que te destruiu. E esse renascimento é silencioso, mas grandioso, sem desejar mal, sem buscar revanche, apenas vivendo. E isso basta. Porque a vida sempre recompensa quem escolhe a paz. E quem um dia te fez sofrer vai sentir, cedo ou tarde, o peso da própria escolha. Enquanto isso, você segue livre, leve e inteiro. Sabe o que é mais bonito em tudo isso? É perceber que mesmo depois de tanta dor, você ainda tem dentro de si a capacidade de recomeçar. Que o coração que um dia foi ferido agora bate mais forte, mais consciente, mais em paz. A vida te moldou através das perdas. E o que antes parecia o fim, na verdade, foi o ponto exato onde tudo começou a fazer sentido. Você não perdeu, você se encontrou. Agora é o momento de erguer a cabeça e reconhecer o quanto você evoluiu. Olhe para si com orgulho, porque poucos teriam a força de suportar o que você suportou e ainda assim continuar acreditando no bem. A dor te lapidou, mas não te endureceu. Ela te transformou em alguém mais sensível, mais sábio, mais seletivo. E isso é raro, é poderoso, é motivo de admiração. Então eu quero que você comente aqui embaixo uma frase que simbolize esse seu renascimento. Pode ser algo simples, mas verdadeiro. Escreve assim: hoje eu escolho me libertar do que me feriu. Essa é a sua forma de declarar para o mundo. E para si mesmo, que nada e ninguém vai te impedir de ser feliz novamente. Lembre-se, quem te perdeu foi apenas parte do processo. A vida tirou o que te machucava para abrir espaço para o que realmente te eleva. E o melhor ainda está por vir, porque o tempo sempre recompensa quem decide seguir em paz. Acredite, você não foi esquecido, foi preparado. E o que está por vir vai justificar cada lágrima, cada silêncio, cada partida. Porque nada dói para sempre, mas tudo ensina. Obrigado por ter assistido até aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, deixa o seu like, se inscreve no canal e continua comigo nessa jornada de superação e autoconhecimento. Assista o vídeo que está aparecendo aí no card. E não esqueça de acessar o conteúdo exclusivo que deixei nos comentários fixados. Ele foi feito para você, que decidiu dar a volta por cima.